Oi, meu nome é Lídia e eu sou estudante de Ciências Biológicas da Unigran Rio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a citologia, que é o estudo das células. As células são definidas como a unidade funcional ou fisiológica básica de um ser vivo. Nós vamos falar somente sobre células eucarionte animal, mais especificamente células humanas. O nosso corpo tem trilhões de células e é importante a gente saber que cada uma delas é uma estrutura funcional dentro do nosso corpo, capazes de realizar diversas reações que contribuem com o funcionamento dele. Então, cada uma delas é um organismo vivo funcional. Nossas células estão constantemente em atividade. E é importante saber também que as nossas células formam os tecidos do nosso corpo, né? As células mais a matriz extracelular formam os tecidos do nosso corpo e os tecidos depois se organizam para formar os órgãos. Então, para entender sobre os órgãos, sobre o funcionamento do sistema, é importante a gente ter uma noção também sobre o funcionamento das células. Existem então dois tipos principais de células: as células classificadas como procariontes e as células classificadas como eucariontes. As células procariontes não possuem um núcleo delimitado e o seu material genético fica espalhado dentro da célula. Bactérias, por exemplo, são organismos procariontes. Já as células eucariontes são células que possuem uma estrutura mais complexa. Elas possuem uma organela chamada núcleo celular e esse núcleo possui uma membrana e o material genético daquela célula, o DNA, o RNA, eles estão organizados dentro desse núcleo. O nome carionte, ele vem de carioteca, porque a membrana do núcleo, a membrana nuclear, é chamada também de carioteca. Os procariontes, eles são primitivos em relação à carioteca. Então, são células que não possuem carioteca, não possuem um núcleo. Já os eucariontes são aqueles que são verdadeiros em relação à carioteca. São células que possuem um núcleo e uma membrana nuclear. As células humanas são células eucariontes. Então, nessa aula, nós vamos ver apenas as estruturas das células eucariontes. Antes da gente entrar na estrutura da célula em si, também é legal a gente saber que nem toda célula ela é circular. A maior parte dos livros didáticos, eles representam a célula como um formato arredondado, certinho, circular, para facilitar o estudo. Mas nem toda célula é circular. Reparem nessas células aqui, da figura 1. São células que possuem formato retangular e alongado, que nós chamamos de células colunares ou prismáticas. A gente encontra células desse tipo no tecido epitelial, por exemplo. Já essas células aqui da figura 2 são células alongadas que possuem diversos núcleos característicos de tecido muscular. Nós temos células também com formatos estrelados, que possuem longos prolongamentos, como os nossos neurônios. Esses foram alguns exemplos, só para vocês terem uma noção de que as células elas são diferentes entre si, dependendo de onde elas estão e da função que elas vão realizar no nosso organismo. Mas, de forma geral, todas elas reúnem algumas características principais, que são aquelas que a gente vai ver agora. As células eucariontes possuem uma membrana chamada de membrana celular ou membrana plasmática. Essa membrana, ela limita aquilo que está dentro daquilo que está fora da célula. E tudo aquilo que está dentro da célula, nós chamamos de citoplasma. O citoplasma possui uma parte líquida chamada de citosol ou hialoplasma. E ele é composto também por estruturas chamadas organelas celulares. A membrana plasmática, ela não é só uma capinha que fica em volta das células. Ela é uma dupla camada complexa, formada em sua maior parte por moléculas de fosfolipídios. Inseridas na membrana plasmática, a gente também encontra diversas proteínas. Essas proteínas possuem diversas funções. Dentro dessas funções, a gente tem a entrada e a saída de substâncias da célula ou o reconhecimento de substâncias ou outras células que possam se aproximar. Além de delimitar o espaço
interno do espaço externo da célula, a membrana plasmática possui uma propriedade muito importante chamada de permeabilidade seletiva. Então, ela tem a capacidade de selecionar aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Outra estrutura presente nas células é o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma malha de filamentos proteicos que ajuda a manter o formato das células e ajuda também no transporte de organelas dentro da célula. Bom, eu falei para vocês que as células eucariontes possuem o núcleo, então vamos falar dele agora. O núcleo é uma estrutura arredondada ou oval que possui uma dupla membrana, chamada de carioteca, como eu já falei, ou envelope nuclear. Essa membrana separa o meio interno do núcleo do meio externo do núcleo, que é o citoplasma da célula. O citoplasma que fica dentro do núcleo é chamado de nucleoplasma. O núcleo da célula eucarionte possui seu material genético. Então, o nosso DNA e o nosso RNA, eles ficam dentro do núcleo. A gente também consegue observar dentro do núcleo uma estrutura mais condensada, mas que não possui uma membrana. Essa estrutura é chamada de nucleolo e ela é formada por DNA, por RNA. A sua maior composição é de RNA ribossômico, que vai ajudar na formação dos ribossomos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A membrana nuclear possui poros, e esses poros controlam o aumento de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. A membrana nuclear é uma estrutura que também forma um prolongamento que é contínuo com uma outra organela celular chamada de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é uma rede de membranas que possui associado a ele ribossomos. E é pela presença dos ribossomos que é chamado de retículo endoplasmático rugoso. Se nós temos um retículo rugoso, significa que a gente também tem um retículo liso, que é contínuo com o retículo rugoso. O retículo endoplasmático liso, assim chamado, é porque ele não possui os ribossomos. Além de não possuir os ribossomos, ele difere um pouquinho do retículo rugoso porque ele é formado por estruturas mais cilíndricas, enquanto o retículo rugoso é formado por estruturas mais membranosas, mais achatadas. Bom, vamos ver a diferença funcional entre os retículos então. O retículo endoplasmático rugoso, como ele está associado aos ribossomos, ele vai ter uma função relacionada com a síntese de proteínas, que é a função dos ribossomos. Ele possui enzimas capazes de processar as proteínas que são produzidas pelos ribossomos. Já o retículo endoplasmático liso, ele está relacionado com a produção de alguns lipídios. Por exemplo, nós temos alguns hormônios chamados de hormônios esteroides, e que são hormônios que possuem gordura, que possuem lipídios na sua composição. Então, o retículo liso ele vai ser importante na síntese de lipídios e ele tem uma função importante também na inativação de substâncias tóxicas como o álcool, por exemplo. Células do fígado possuem uma grande extensão de retículo liso, já que nós sabemos que é o fígado responsável por metabolizar substâncias tóxicas como o álcool. E já que falamos de retículo rugoso, que é associado aos ribossomos, vamos falar então dos ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas que têm como função a produção de proteínas. Eles podem ser encontrados associados ao retículo rugoso ou dispersos pelo citoplasma. A gente tem também uma organela chamada complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi também é formado por cisternas e ele é responsável pelo empacotamento e pelo envio das proteínas produzidas pelos ribossomos para fora da célula. A próxima organela que a gente vai falar são os lisossomos. Os lisossomos são vesículas formadas no complexo de Golgi e que possuem em seu interior enzimas digestivas. Dentro das suas funções está a digestão de estruturas celulares que estejam desgastadas, a digestão de substâncias que entram nas células que vão ser usadas como fonte de energia, e os lisossomos devolvem esses componentes que foram digeridos ao citosol,
e que a própria célula possa reutilizar esses componentes. Existem outras organelas muito parecidas com os lisossomos, que são os peroxissomos. Os peroxissomos possuem uma enzima chamada catalase. O peroxissomo é uma organela que está relacionada com a metabolização de ácidos graxos. Só que como fruto desse metabolismo, a gente tem a formação de peróxido de hidrogênio, que é tóxico para nossas células. Então, o peroxissomo possui a enzima catalase, responsável por transformar o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, para que a célula não se intoxique. Outra estrutura presente nas células são os centríolos. Os centríolos são encontrados sempre em pares nas nossas células e eles têm um papel importante aí na divisão celular. No momento da divisão celular, eles ajudam a organizar ali as células de forma que as duas células filhas da mitose têm a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe. E por último, vamos falar das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que possuem também uma dupla membrana. A membrana externa é lisa e a membrana interna ela é pregueada. E as mitocôndrias, elas são umas usinas de energia das nossas células, sendo que dentro delas é produzido o ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética do nosso corpo. O ATP é produzido a partir dos nutrientes que nós ingerimos e do oxigênio. E é dentro da mitocôndria que acontece o processo de respiração celular, onde a mitocôndria utiliza o oxigênio para produzir ATP e acaba produzindo como resíduo o gás carbônico. Uma curiosidade para vocês, a mitocôndria é uma organela que possui seu próprio DNA e o DNA mitocondrial é sempre herdado da nossa mãe. Resumindo então, levando em consideração todos os seres vivos, existem dois tipos de células: células procariontes e células eucariontes. As procariontes são aquelas que não possuem seu material genético organizado dentro de uma membrana, dentro de um núcleo. O seu DNA, o seu RNA, eles ficam espalhados dentro da célula. Enquanto a célula eucarionte, que é aquela dos seres humanos, por exemplo, são células mais complexas, que possuem seu material genético organizados dentro de uma membrana nuclear, chamada também de carioteca. As células eucariontes possuem uma membrana celular, chamada também de membrana plasmática, que delimita o meio interno do meio externo da célula. O meio interno da célula é chamado de citoplasma, que é composto por uma parte líquida, chamada de citosol ou hialoplasma, e por organelas celulares. As nossas células também possuem uma estrutura de filamentos proteicos, chamada de citoesqueleto. As principais organelas de uma célula eucarionte animal são o núcleo celular, que armazena o material genético, DNA e o RNA, o retículo endoplasmático rugoso, que possui associado a ele ribossomos e que está associado à produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso, que tem como função a produção de lipídios e a desintoxicação. Os ribossomos, que, como eu já falei, produzem proteínas. Os lisossomos, que fazem digestão celular. Os peroxissomos, que realizam a degradação dos ácidos graxos e do peróxido de hidrogênio. E o complexo de Golgi, que empacota e transporta proteínas. Os centríolos, que possuem um papel importante na divisão celular. E as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, tendo como principal função a produção de ATP. Que tal exercitarmos o que aprendemos nessa aula? Fiz aqui um exercício de fixação. Vamos lá, questão 1. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Letra A. A célula procarionte apresenta carioteca. Letra B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Letra C. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndria e ribossomos.
Letra D. A célula procarionte é rica em mitocôndrias. Ou letra E. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo. E aí, o que vocês acham? Se você marcou a letra B, está correto. Porque nas células procariontes não é observada a presença de envoltório nuclear. Portanto, o material genético está disperso no citoplasma. Questão 2. Um estudante de biologia estava analisando alguns esquemas de células e percebeu a presença de uma estrutura capaz de realizar a síntese de proteínas na célula procarionte. Que estrutura é essa? A. Complexo golgiense. B. Retículo endoplasmático rugoso. C. Retículo endoplasmático liso. D. Mitocôndria ou E. O ribossomo? A resposta correta é letra E. Nas células procariontes, os ribossomos estão presentes, assim como nas células eucariontes. Entretanto, nas células procariontes, eles são menores e menos complexos. Questão 3. A destruição de organelas não funcionais de uma célula eucarionte é feita pelo A. Peroxissomo. Letra B. Retículo endoplasmático rugoso. Letra C. Retículo endoplasmático liso. Letra D. Lisossomo. Ou letra E. Complexo de Golgi? A resposta correta é a alternativa D. Os lisossomos são organelas ricas em enzimas e que estão relacionadas com a digestão intracelular. É isso, espero que vocês tenham gostado.